Oi, gente. Ó, essa história ela saiu essa semana lá na nossa plataforma para apoiadores, mas ela fez tanto sucesso que o Giovanni e a Raimunda liberaram a gente soltar ela aqui para vocês, tá? Então já sabe, se quiser apoiar e receber mais 2 episódios por semana, é só clicar no link aqui na descrição do episódio. Aproveitem que a história tá muito engraçada. Oi, musers! Como vão vocês? Hoje eu vou contar uma história que é curtinha, mas que me divertiu muito. Gente, essa história é muito boa. Quando eu comecei a ler, eu pensei, mas como é que vai expor isso assim? Aí, depois eu fui entendendo o que estava acontecendo. E é claro que eu vou fazer a mesma coisa com vocês, né? Vou contar assim, começo, meio e fim, para vocês terem a mesma sensação que eu tive. Então bora pra história. Mas então, eu conto ou você conta? Eu coloquei aqui o nome Raimunda e Giovanni. A Raimunda e o Giovanni se conheceram em 2010. Os dois trabalhavam num restaurante. E aí quem é de São Paulo vai se localizar rápido. Quem não é, eu vou dar uma contextualizada. Lá em São Paulo tem uma avenida chamada Avenida Berrini, que é um lugar assim mais corporativo, mais comercial, né, na verdade. Que tem várias empresas corporativas. Então, quando dá 11h30, meio-dia, sai uma galera, assim, com roupa social e tal, das empresas para almoçar, aquela coisa toda, tem feirinha. Então, o ambiente é muito, acho que corporativo mesmo, é o que me vem, assim. E tem também a galera que trabalha em outras frentes, né, em outras empresas, por exemplo, que trabalha no posto de gasolina, trabalha no restaurante, trabalha nas lojinhas, nas bombonieres. Eu amava as bombonieres da Berrini. E aí, Giovanni e Raimunda trabalhavam num restaurante de self-service. Aquele que você vai lá e tem várias opções de salada, aí chega na parte que tem massa, batata assada, não sei o que lá. Chega a manteiga derrete. Gente, eu era essa pessoa. Quando eu comia fora, né? Porque eu era da galera da marmitagem. Levava minha marmita, aquela coisa toda. De vez em quando passava na Bomboniere, mas no geral eu levava marmita. Quando caiu o VR, na sexta-feira eu ia com a galera comer na rua, né? Acho que muita gente vai se identificar com isso, com essa dinâmica, né? E era muito divertido e tal. Então eu era um pouco aquela pessoa que fazia umas misturas, assim. Então eu botava assim, arroz, feijão, sem dó nenhuma, porque meu prato favorito da vida é arroz e feijão. Então é arroz, feijão, aí daí botava um bife, uma lasanha, e do nada, um pudim ali no cantinho. Até que depois de um tempo eu aprendi, né, que tem um pratinho ao lado, que daí você põe a sobremesa. Mas de geral, assim, eu misturava tudo e botava um monte de coisa. Eu me fazia, era a minha alegria ali, e almoçar no self-service. Por isso que eu amei essa história. Eu lembrei de várias coisas. Tá, então Giovanni e Raimunda trabalhavam no restaurante self-service e eles contaram de fato, né? Dava esse horário, 11 da manhã, já ficava tudo mais lotado e eles corriam pra cá, corriam pra lá e preenche bandeja e pega prato e lava e limpa chão, que o povo vai se servindo, vai sujando tudo. Aí eles ficavam escutando os comentários. Então tinha dia, por exemplo, quarta-feira, que era feijoada, iam as mesmas pessoas, então o pessoal meio que já se conhecia. Aí tinha aqueles clientes que eram mais chatos, que eles zoavam um pouco mais, aqueles que sempre reclamavam das mesmas coisas. Então era um ambiente que eles já sabiam super bem lidar, né? Então eles eram colegas de trabalho e tal. Só que desde o começo, os dois foram contratados juntos, junto com outras pessoas. Porque quando esse restaurante abriu, vou botar aqui o nome de Big Bom. Quando o Big Bom abriu, eles contrataram uma equipe de pessoas para treinar todo mundo ao mesmo tempo e começaram um investidor ali numa rede de restaurantes. Então era bem organizado assim como as coisas aconteciam. Não era uma coisa mais familiar e tal. Não, era uma rede. Então, desde quando eles foram para a entrevista, eles começaram a dar uma leve flertada. E aí, quem viu a história foi a Raimunda, a própria Raimunda. Só que ela enviou essa história com algumas partes narradas pelo Giovanni. Porque essa história, vocês vão entender no decorrer aqui.
Não daria para ela mandar essa história sozinha e também não daria para ele mandar essa história sozinho. Então, quando eles decidiram enviar a história pra gente, eles ficaram, ai, manda você, manda você, manda você, porque eles acham bizarro o que aconteceu, mas eles pensaram, Bom, acho que do jeito que a coisa vai caminhar, vai ser um pouco esquisito se ele enviar. E também vai ser um pouco esquisito se ela enviar. então, o que eles decidiram? Vamos mandar um pago. Porque daí a gente vê como as pessoas vão receber, como elas vão interagir com a nossa história. E aí a gente vê se a gente autoriza as meninas soltarem no Spotify depois, em algum outro momento. Spoiler, eles deixaram. Tá, então ali voltando, né, eles se conheceram, e aí começou já um flerte e tudo mais, e aí eles descreveram aqui como que eles se viam, né, eles são um casal muito divertido. Já tô dando esse spoiler aqui, porque faz parte de como eles enviaram a história, né, acho que pra eu contar, não tem como eu não contar que eles são um casal. Bom, Raimunda, uma mulher branca, do cabelão comprido, liso, na cintura, assim, tal, alta. Giovanni, um cara negro, de pele mais clara, bem magrinho, piercing na sobrancelha. A Raimunda falou, Ele tinha piercing na sobrancelha e na época ele tinha piercing na língua que ele teve que tirar por conta do trabalho. Aí ele falou, E a Raimunda teve que amarrar o cabelo, porque o cabelo dela era comprido e ela tinha muito cabelo. e aí, então, quando eles se viram na entrevista, eles se acharam bonitos, um se atraiu pelo estilo do outro. Mas lá no dia a dia de trabalho, Raimunda tava de touquinha, né? O Giovanni tava sem os piercings, então eles não tinham muito aquela coisa, aquela atração um pelo outro. Mas como eles tinham ali a primeira imagem um do outro na vida real, digamos assim, o Giovanni investia na Raimunda. Então, de vez em quando acabava o shift ali, já era hora deles irem embora, e ele caminhava com ela até a estação de trem, ou ia com ela, pegava o ônibus tal, e o ônibus sempre lotado, então eles iam bem pertinho conversando. A Raimunda confessou que ela já sabia que ele era afim dela, e ela até achava ele interessante, mas na época ela tinha uma paixão de anos por um vizinho dela. E bem na época que ela conheceu o Giovanni, foi quando ela conseguiu ficar com esse cara. Ela contou mais ou menos assim, que ela morava ali na mesma casa há muito tempo, desde criancinha, e ela tinha uma paixão ali platônica por um vizinho que era um pouquinho mais velho. Como ela era muito menininha, muito novinha, o cara nunca deu bola pra ela. E aí, quando ela se tornou essa mulher, tal, cabelão, toda bonitona, Você não acreditou, você nem me olhou. Disse que eu era muito nova pra você, mas ele deu uma chance pra ela e ela tava ficando com ele. E ela ficou super dividida, porque ela achava o Giovanni interessante, eles eram amigos, eles riam de tudo, trocavam mensagens, mas na ética de ficação dela, não era certo ficar com um cara no trabalho e com um cara no bairro. Então, ela ficava ali evitando o Giovanni em alguns momentos. Beleza, levava tudo na amizade. E pro Giovanni, isso foi aumentando o interesse. Porque ele sentia que eles tinham afinidade, ele gostava dela, achava ela bonita, eles trabalhavam juntos, eles tinham às vezes as mesmas queixas sobre a galera do trabalho, coisas assim. Então, ele queria muito ficar com ela. E até que um dia, ele chamou Raimunda para ir no cinema. Ali mesmo, na Berrine, onde eles trabalhavam. E eles foram. Tem um shopping ali bem chique, né? Quem é dali vai conhecer, que é o shopping Vila Olímpia. E eles foram lá e falaram que foi super engraçado, porque eles não se sentiram muito à vontade no ambiente. O Giovanni ficou com medo de ser muito caro, mas ele queria muito levar ela para sair e chamou ali perto para ela não dizer não. E aí eles foram e tal, quase ficaram enquanto assistiam o filme. Mas a Raimunda falou que não e disse que precisava ir embora. No dia seguinte, eles foram trabalhar e era um sábado. Nisso, eles trabalhando e tal, a Raimunda percebeu que ela estava envolvida pelo Giovanni. Que aquele cara, que ela tinha aquela paixão toda e que ela até achava bonito, ela não se sentia tão à vontade na companhia dele, na presença dele. E ela se sentiu mal de ter tido a oportunidade de ficar com o Giovanni e ter negado ali, recuado. Então, eles trabalharam, ela não falou muito com ele ali durante o trabalho, e no finalzinho do expediente ela falou, A gente pode ir caminhando? e aí ele aceitou,
E eles foram juntos conversando e ela abriu o jogo pra ele. Ela falou, Olha, Giovanni, eu sei que você tá dando em cima de mim. Aí ele falou, Eu achei que eu achei que você não tinha interesse por mim, então eu, na verdade, tenho bastante, eu gosto de você e desde sempre, desde o início. Ela falou, tá, Eu já saquei tudo, eu já percebi tudo, mas eu evito e fico sempre falando que a gente é amigo, dando um tapinha no seu ombro, porque eu gosto de uma outra pessoa e eu ficava com essa pessoa. nisso, ficou um silêncio entre os dois. E aí, a Raimunda falou, Só que ontem, quando a gente teve a oportunidade de ficar e a gente ficou mais esperto ali, a gente ficou dando risada, se divertindo, e eu fui pra minha casa, eu não consegui parar de pensar em você. Hoje eu vim trabalhar pensando em você. E foi por isso que hoje eu te evitei a maior parte do tempo no trabalho, porque eu não ia conseguir fazer o que eu quero fazer sem te contar o que eu tava sentindo e por que eu vim te tratando assim. e o Giovanni já se ligou. fazer o quê? E aí, ela disse, Vamos por aqui. que era uma rua, gente, que saía do caminho ali que eles costumavam fazer pra ir embora. E aí ele foi, pegou na mão dela e eles se beijaram. Beijaram, aquela coisa toda. Só que na época, a Raimunda morava com a mãe e 2 irmãs. E o Giovanni também morava com a mãe dele e um irmão. Então eles se pegaram ali perto da estação de trem, aquela coisa toda. Vamos pra minha casa, não dá, vamos pra minha, não dá. E o Giovanni não tinha dinheiro, porque no dia anterior ele tinha pago tudo pra eles no cinema. E realmente era um cinema um pouco mais caro e tal. A gente tá falando aqui de classe trabalhadora, né, Brasil? Então, ele não tinha esse dinheiro. Então ele ficou muito mal e disse pra ela, olha, A gente pode sair amanhã, eu posso te buscar pra gente fazer alguma coisa e tal, a gente ficar mais tempo junto. e ela aceitou. E aí, o que ele fez? Ele foi pra casa e chamou um amigo pra conversar. Quem era esse amigo? O Vitor. Quem é o Vitor? O melhor amigo do Giovanni até hoje. O Vitor morava sozinho. E o Giovanni falou, Vitor, eu preciso muito da sua ajuda. Aquela mina que eu te falei lá do trampo e tal, ela tá me dando moral, acho que a gente vai namorar, acho que tá da hora, mas eu queria ter mais privacidade, fazer um bagulho da hora com ela, queria levar ela pra um lugar legal. Só que eu levei ela ontem, aí não rolou nada, e hoje ela me contou que ela tava ficando com um cara, mas que ela tá a fim de continuar ficando comigo. Eu chamei ela pra sair amanhã, mas você sabe que lá em casa não rola e tal. Será que eu posso levar ela pra sua casa? e aí o Vitor liberou. Falou, claro, cara, com certeza, amigo. Traz a mina aí, que hora que você quer. Não, eu vou dormir lá na casa de não sei quem lá. E aí vocês dormem aí, deixo a chave, deixo tudo. Não, tá suave, tem ventilador, tem colchonete, não sei o quê. E ele, não, tá tranquilo. Se você só me deixar a chave em um lugar, né, com privacidade, é tudo que eu preciso. E lá foi o Giovanni. Ligou pra Raimunda e combinou de passar, pegar ela e ir pra casa do amigo dele. Ele já contou pra ela ali mesmo no telefone o que eles iam fazer, que eles iam pra casa de um amigo e tal. Se ela tinha tempo, pra eles passarem um tempo junto, fazer um lanche e tal. Aí a Raimunda aceitou, ela também tava super empolgada. Os dois quase não dormiram, de sábado pra domingo ali, ansiosos. Eles marcaram pra de tarde, então a Raimunda acordou, fez hidratação no cabelo, como é que é? Minha mãe falava, banho de creme, né? Fez banho de creme, botou ali aquele creme que vinha colorido, uma uma fileira, né? Rosa, outra amarela, outra verde e branca, tipo um Neutrox, aquele creme que era de frutas misturados. Aí botou na cabeça, já botou a sacolinha do Ayumi e tal. E ficou ali maravilhosa, pintando a unha. Contou para as irmãs dela, foi aquela coisa toda. E o Giovanni se arrumou, limpou o carro, cortou o cabelo, botou os piercing dele de volta no lugar, passou um perfume caprichado e lá foi ele buscar Raimunda. Só que antes de buscar Raimunda, eu achei maravilhoso. Ele passou no sacolão. E o que ele pegou no sacolão? Melancia, morango, cortou, botou nas tapoezinhas, passou no mercado, comprou leite condensado, Nescau, manteiga, para eles fazerem um brigadeiro, comer umas frutinhas.
comprou uns Doritos. Eu achei muito fofo. E aí, foi lá buscar a Raimunda. Ai, oi, tudo bem? Aquela empolgação, ela já entrou no carro, eles já se beijaram. Aí sabe quando é aquele encontro, gente? Vamos lá, todo mundo já passou por isso, né? Quando você está ao mesmo tempo apaixonado por alguém, que esse alguém também está apaixonado por você. Isso é mais raro na vida do que, sei lá. Eu acho que é mais raro isso acontecer do que os outros encontros que a gente tem. Que às vezes a gente tá numa página, a pessoa tá na outra, né? A gente tá numa profundidade da piscina, a pessoa tá mais na beira, nem entrou, né? É muito raro. Eu penso isso assim, de que a gente se apaixone ali na mesma época, a gente dê a sorte da outra pessoa também estar apaixonada pela gente. Por que eu tô dizendo isso? Porque nada na vida é eterno. Nem a paixão, nem o amor, nenhuma fase de nenhuma relação. Mas a paixão, quando ela pega ali de jeitinho na gente e a gente encontra a pessoa que a gente tá apaixonada e a gente tem tempo, não é aquela correria não que você vai, quer dormir, mas tem que trabalhar no outro dia e tá se pegando e se pega e transa e pega e beija e vai e quer dormir, aí toma banho, vai de novo e aí dorme e não quer dormir porque quer ficar ali com a pessoa, não é? É bem assim, todo mundo sabe. Aí eles estavam desse jeito. Ele ali com o carro ligado, ele se beijando. Ah, vamos. Foram, tal, chegou lá. Na casa de Vitor. Giovanni, todo bonitinho. Ah, eu trouxe aqui umas coisas pra gente comer. Você tá com fome? Ela Não tô com fome. Ou a gente pode pedir uma pizza também e tal. A Raimunda falou, eu posso pedir, porque a Raimunda tinha noção quanto ele ganhava, né? Então ela já percebeu que ele já tinha saído na sexta com ela e ele insistiu pra pagar. Ele tava fazendo todo esse rolê ali no domingo e tal. Então ela também quis comparecer ali e mostrar que ela tava investindo também naquele encontro. Mas nem quiseram saber de nada, gente. Começaram a se beijar, e aí se beija na cozinha, e aí encosta no filtro de água, aí o filtro de água faz blu blu. Isso é verdade, tá? O Giovanni falou que encostou no filtro de água, aí o filtro de água deu um susto neles, assim, e aí eles, melhor a gente ir pra lá. Aí foram pra sala, começaram a se pegar, deixaram a roupa já na cozinha, e se pegaram. Tava tudo tão quente, tudo tão gostoso, que na hora ele nem prestou atenção. Mas a Raimunda tinha uma tatuagem gigante nas costas. E era o quê? Um dragão. E na hora que ele viu, ele ficou ainda mais interessado, excitado. Aquilo deu um tchan a mais pra ele. Porque no restaurante ela tava sempre de uniforme, né? Ou quando saía ela tava sempre com uma blusinha por baixo, mas cobrindo tudo. Eles não conversavam sobre isso. E em 2010, né? Não era tão comum a gente ter tanta tatuagem assim, né? Acho que nos últimos 10 anos, né? Ficou mais comum a gente ter tanta tatuagem. Quando ele viu aquilo, nossa, aquilo acionou os fetiches dele. E aí ele foi, pegou o cabelo dela ali, que era compridão, e jogava para um lado, jogava para o outro. E aí beijava. E aí, assim, tudo ainda nas preliminares ali, né? Os dois com muita vontade, já apaixonados. Então, tinha hora que eles eram mais carinhosos, assim, se olhavam, se beijavam, se cheiravam e tal. E aí, começou o vucu-vucu, né, gente? E eles estavam ali no sofá, sentados, então não tinha muita posição pro Giovanni reparar muito em outros detalhes. E aí eles foram, então, pro colchonete que o Vitor emprestou. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Vitor tinha uma cama de solteiro. Embora ele morasse sozinho, ele não tinha uma cama de casal. Mas isso aqui não é relevante, tá? Só pra vocês saberem que era um colchonete. E aí eles foram pro colchonete também, né? Eles estavam mais à vontade ali de saber que não era na cama do amigo, né? E aí foi ali, aí começaram e rolou a primeira, tal, deu tudo certo, lindo, maravilhoso, gostoso. Na segunda, ele já tava mais assim, nossa, né? Reparando mais detalhes e tal. E além da incrível tatuagem nas costas, né? Do dragão gigante que a Raimunda tem nas costas até hoje, ela tinha algumas outras tatuagens. E como foi que ele percebeu isso? Ela estava de 4 ali, naquela posição ali, né? 2 mãozinhas no chão, os joelhinhos, aquela coisa toda. E a nossa amiga estava com os peitos balançando legal. Sabe assim, quando a gente tá ali bem assim, no fluxo? Eles estavam ali. Gente, e nesse negócio de peito sobe, peito desce, peito sobe, peito desce, Giovanni atrás dela ali, de joelhos, né? Porque como eles estavam no chão, segurando ali o quadril de Raimunda, muito feliz
olhando ali a bunda, o cabelo, a tatuagem, e ele reparou aquele peito pac, e um outro rabisco, ali bem do ladinho esquerdo da costela da Raimunda. E o que é que estava escrito? Gente, estava escrito mãe. Então, ele falou que ele não conseguia mais tirar o olho daquilo. Que ele tac, e lendo mãe. Que pra ele chegou uma hora que a cabeça dele ficou assim: mãe. O peito batendo. Gente, eu amei essa história com todas as minhas forças. E aí ele falou assim que não tava mais ouvindo mais nada, assim, só aquele do peito batendo na costela, no ritmo que ele tava coordenando ali, batendo o peito de Raimunda, na mãe ali de Raimunda, né? Assim, no nome da mãe da Raimunda. E aí ele ficou tipo, putz, não tenho como parar, né? E agora? Eu tô viajando aqui, como é que eu vou me concentrar e tal? Então, beleza. Vou jogar o cabelo aqui. Aí ele pegou o cabelo dela, puxou, jogou pro lado e concentrou de novo, voltou ali, tac, um pouco mais forte, mais intenso, e falou, vou olhar pro outro lado, porque afinal de contas ele tava muito feliz com a menina que ele tava apaixonado, primeira vez transando, os dois entregues, ninguém ia chegar, privacidade, preservativo, tá? Isso aqui foi a Raimunda que gritou, ó, preservativo, tamo junto. E aí aquela coisa toda, e aí ele foi e começou a prestar atenção no corpo dela de novo e tal. Do lado direito, um outro rabisco. O que tava escrito, gente? Pai. E Giovanni, pai. Ele falou, não vai rolar. E aí ele falou, para. Ela, e o que foi? Ele, não, meu Deus do céu, nossa, preciso tomar uma água. Levantou, tomou uma água. Quando ele voltou, aí Raimunda tava meio que deitada de lado assim, ela, ai, você quer que eu volte pra mesma posição? Ele, não. Vamos de papai e mamãe. Opa, não, pera. Não dava pra voltar pra posição de 4, não dava. Mas também, muito menos, pra posição papai e mamãe. Então, ele falou, peraí, me chupa. Aí falou pra ela, não, fica aqui, vamos fazer outra coisa e tal. Aí foram ali interagindo e tal, aí ele foi esquecendo. E ali, né, com todo o resto do contexto, né, ele conseguiu se envolver e voltar ali pra cena. E aí eles continuaram transando ali, só que ele por cima, sem prestar muita atenção no resto. Ele não queria apagar a luz também, Raimunda maravilhosa. E aí foram muito felizes e finalizaram ali essa, e fizeram mais algumas. Passaram a noite em claro, só ali no tec, e evitando a posição. No dia seguinte, ele perguntou pra Raimunda das tatuagens dela e ela falou. E aí, gente, tá o grande finale, né? A Raimunda ficou de primeira assim. Ah, pode falar. Por quê? Porque eles estão juntos até hoje, né? Desde 2010. Ele já tem 2 filhos, casaram, mudaram de cidade. Mas ela foi e fez outras tatuagens por cima dessas, né? Pra tampar ali o nome da mãe e o nome do pai, porque ela viu que realmente não fazia sentido, porque depois de um tempo que eles estavam namorando, ele contou, e eles riram muito disso tudo. E aí eles combinaram, né? Que um dia eles iriam contar essa história para outras pessoas. E a Raimunda falou que ela fez essa tatuagem quando ela tinha 15 anos de idade. Ela pediu de presente pra mãe e pro pai. E aí, como eles autorizaram ela fazer a tatuagem, ela fez uma homenagem pra eles. Só que, na real, ela queria fazer uma tatuagem que deixasse o corpo dela sexy. Então, ela não se ligou que ela ia escrever na costela, que é uma região sexy do corpo, né? E também que não mostrasse o tempo inteiro, foi uma das coisas que os pais dela impuseram. Ela não se ligou que, tipo assim, tá, mas é uma região meio sexy ali e tal, porque é bem na costela, gente, só que mais pra baixo, assim, um pouquinho abaixo do peito, só que pega ainda, o peito encosta, sabe? Porque tem 20 centímetros cada palavra. Então pensa numa régua de 30 centímetros. Era muito grande, era mãe, entendeu? Era
pai, entendeu? Ela escreveu grande. Ela não se ligou, né, que a tatuagem poderia ser vista de diversos ângulos e situações. E depois ela tatuou. E aí, o que ela tatuou, gente? É inacreditável. Só que eu não posso contar. Porque daí, pode ser que as pessoas que escute essa história, reconheçam quem são eles. Porque vocês sabem, né? O nome não é esse. E algumas coisas eu mudei aqui também. Pra preservar um pouco a intimidade do casal. Mas eu adorei. Então, eles ficaram assim no dilema. Quem que vai mandar a história? Vai parecer que o Giovanni tá expondo a Raimunda. E a Raimunda pensou. Mas seria muito mais engraçado se ele contasse. Então, eles sentaram juntos, enviaram esse e-mail pra gente. Então, tem uma parte que tá escrito assim, ó, Giovanni. Aí tem outra, Raimunda, pra eu saber quem que tava falando o quê. Gente, eu adorei, me diverti muito, ri várias vezes durante o meu dia contando essa história, pensando nessa história, né, antes de sentar aqui pra contar. E tô muito feliz de entregá-la pra vocês. Espero que vocês gostem. Comentem lá no Telegram. O que vocês acham? Conta lá pra gente. Um beijo e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!